Olá, tudo bem? Como vai? No programa de hoje, a gente vai conversar com Andréa Inocêncio. Ela é supervisora regional do CIEE e pelo menos 6 mil pessoas já foram impactadas pelos trabalhos dessa mulher e, claro, da equipe dela. A gente vai falar muito sobre mulheres, sobre carreira e tem tanto assunto bom. Chegou a hora de falar sobre mulheres e também sobre empreendedorismo. Olha, já está aqui comigo a Andréa Inocêncio, essa mulher que eu admiro. A Andréa tem um trabalho super importante na região. Ela trabalha com um público, 6 mil jovens, ela já teve experiências com essa quantidade de pessoas, mas mais do que isso, ela impactou de forma positiva essas pessoas. Ela vem contar um pouco dessas histórias e também como pano de fundo, a gente vem falar sobre mulheres e carreira. Primeiro, muitíssimo obrigado pela presença, Andréa. Eu que agradeço imensamente o convite, é uma alegria estar aqui nessa Casa de Leis e aqui pelo convite do Orlandinho, não poderia ser melhor. Obrigado. Olha, como a gente vai falar de mulheres, eu acho que a gente podia dar um recorte histórico e fiquei pensando, enquanto preparava essa pauta, de 2 cenários. Queria que você fizesse essa linha, né? A mulher dos anos 90 e a mulher de hoje. Tantas coisas aconteceram com essas mulheres e eu acho que é um bom motivo, acho que é uma boa deixa para a gente começar essa conversa. Sem dúvida. Se nós pensarmos na linha do tempo, não é? Da evolução e da participação da mulher no mundo do trabalho de forma geral, nós temos aí alguns hiatos temporais, se nós pensarmos em onde elas estão e de que forma elas chegaram lá, não é? Então a mulher sempre teve como característica o cuidar. Então é inerente, e a gente sempre pensa na mulher como aquela que cuida das pessoas, cuida da casa, cuida de forma geral da sociedade, não é? Mas isso se tornou cada vez mais frequente à medida de que a gente vê uma evolução crescente da participação dela no mundo do trabalho, não é? Então as mulheres sempre foram lembradas na área da educação, por exemplo, não é? Ou então nos afazeres domésticos, não é? Das pessoas que trabalham nessa área, ou até mesmo na área de atendimento e serviço, quando a gente pensa, por exemplo, na área de vendas, não é? Então a vendedora, não é? Ou aquela professora que tão carinhosamente a gente se lembra. A gente percebe nesses termos uma evolução da mulher em onde ela está hoje e de que forma ela chegou lá. Então hoje a gente percebe muitas vezes a mulher em outras áreas muito distintas da que a gente tinha lá na década de 90. Então novas habilidades foram sendo desenvolvidas, o nível de escolaridade das mulheres aumentou gradativamente. Então isso tem possibilitado o acesso dessa mulher hoje no nosso cenário em frentes onde nunca se havia imaginado que ela estaria, não é? Uma pena que esse caminho, né, André, a gente está falando de um recorte relativamente pequeno, mas se a gente pega a trajetória da mulher no Brasil, por exemplo, foi bem conflitante, né? Qual que é a tua análise desse recorte que a gente está fazendo? Foram as duras penas? Sim, e continua sendo, não é? Se nós pensarmos no universo feminino, elas estão em várias áreas de atuação, mas ainda não existe igualdade em todos os termos. Então, ainda se percebe que mulheres têm uma enorme dificuldade em ascender em suas carreiras, principalmente em posições de liderança, de chefia, não é? Em altos cargos organizacionais. No entanto, as mulheres hoje representam no Brasil mais de 51% da população. Isso é fácil de perceber, mesmo sem pesquisa de IBGE batendo lá na nossa casa, que todo mundo sabe que existe, não é? E é feito, mas no nosso universo de convivência, as mulheres são maioria. Então nós, por exemplo, na organização, percebemos isso inclusive. O maior número de estagiários e aprendizes são mulheres. A maior parte dos estudantes que nos procuram nesse momento também são mulheres. Pensando até nesse nível de escolaridade que tem aumentado ao longo dos anos, não é? A mulher busca mais por essa escolarização. No entanto, mesmo que ela busque mais por esse nível de escolaridade, a remuneração média dessas mulheres tende a não ser a mesma que os homens, muitas vezes na mesma posição e na mesma função. Andréia, quando a gente olha para esse assunto, a gente vai fazer depois vai voltar a esse assunto daqui a pouco,
Para mim, me bate no primeiro ponto dessa discrepância a questão do machismo, né? Essa insegurança também quando você vê uma mulher subir, né? Por parte do olhar masculino. Essa é uma impressão minha. É sua também? Também é minha. Se nós pensarmos, por exemplo, hoje se fala tanto em inclusão, em diversidade, não é? No ambiente corporativo, espera-se que mais mulheres estejam no mundo corporativo, mas por vezes, onde elas participam, elas precisam se masculinizar, né? Entenda, por exemplo, a forma como ela se veste, a forma como ela se posiciona. Então, muitas vezes o feminino, não é? Ele é visto como frágil. O que na verdade não é assim, é a representatividade da essência da mulher naqueles ambientes, aquele olhar detalhado, cuidadoso, de quem zela, não é? Isso não é fragilizar a relação trabalhista, é um olhar diferente. E pensando nessas diferenças, elas se completam, mas é preciso que se reconheça isso no dia a dia. Então, dar às mulheres voz, para que elas falem, se manifestem, sejam ouvidas. Por vezes a sugestão que um homem dá, se a mulher as der também, é visto de outra forma. Então perceber essas nuances no dia a dia também são muito importantes, para que a gente tenha não só igualdade em termos de remuneração, mas de perspectiva mesmo, de participação efetiva em todas as áreas. E entender que não é uma competição, não é uma junção, né? Exatamente. Não é nada contra os homens, muito pelo contrário, não é? É para que se tenha a oportunidade de que ambos construam algo juntos, mais igualitário, com perspectivas diferentes e que se complementem. A gente está falando de mulheres de um modo geral, óbvio, mas quando a gente desce um pouquinho mais a reflexão e vamos agora entrar num outro contexto, que são mulheres negras ou pretas e periféricas, aí esse cenário é mais triste, né? A gente sabe que a mulher que trabalha e vive nessas regiões, por exemplo, ela tem dificuldade de pegar um ônibus, 2 ônibus, metrô, trem, estou falando do nível Brasil, né? A nível Brasil, em nível Brasil. E aí, esse cenário é mais triste. Queria que você fizesse uma reflexão sobre. Sim. Se nós pensarmos, e as pessoas que nos ouvem, né, olharem ao seu redor e imaginarem de que quando a mulher é periférica, ela tem que ter acesso, por exemplo, à creche para os filhos, à escola, para que ela possa também ingressar nesse mundo do trabalho. Essas são as primeiras barreiras a serem vencidas, não é? Se eu não tenho a oportunidade que meus filhos tenham a vaga na creche, ou que eles tenham a oportunidade, muitas vezes, de uma atividade no contraturno escolar, como que a mulher vai conseguir se dedicar ao mundo do trabalho? Então se espera que se produza muito no ambiente, mas não se proporciona condições para que isso aconteça. E se esse recorte for feito de forma clara em etnia, né, a mulher preta e pobre, ela tem ainda menos oportunidade. E quando ela acessa, por vezes a remuneração dela tende a ser ainda menor do que outras mulheres de forma geral. E se a gente pega essa mesma mulher que se destaca e está numa posição, a dificuldade que alguns, aí estou falando da sociedade como um todo, tem em perceber isso, né, em aceitar isso, né? Exatamente. A gente inclusive faz a seguinte reflexão, não é? Metade do mundo é mulher e a outra metade nasceu de uma mulher. Sim. Então, como que a gente quer proporcionar que esses espaços sejam preenchidos por mulheres que participam, que opinam, se eu não proporciono a elas essa oportunidade? Quantas vezes, né, nós enquanto mulheres, a gente fala, estou terminando o meu horário de trabalho, vou para o 2º turno, para o 3º turno, não é? Por quê? Porque a gente se dedica não só ao ambiente corporativo, mas à rotina doméstica também. Então, quantas horas nós nos dedicamos ao cuidar, né, do lar, da família? Veja bem, por exemplo, na pandemia. Quantas mulheres deixaram seus postos de trabalho para cuidar daqueles que adoeceram, cuidar dos familiares. E esse número ainda hoje não voltou a ser o mesmo. E tem também uma perspectiva nessa sua fala, que voltamos àquilo que você disse no começo, que é da questão do cuidar. Tem um fator que, nos casamentos, por exemplo, a mulher acaba assumindo mais papéis domésticos, por exemplo, né? E aí tem essa discussão, né? Qual é a parte que cabe ao homem
no cuidado do geral, a gente percebe alguns movimentos das pessoas falando, olha, as tarefas têm que ser divididas, vez ou outra a gente busca informações sobre esse assunto, né? A gente vê a mídia retratando isso, mas, pelo menos a mim, parece que chega a ser uma receita. Tem que, vez ou outra, falar, vocês têm que fazer assim para esse processo, não é algo natural, vamos dizer assim. E aí você não tem essa sensação de que a gente avança e volta várias vezes no processo? Muitas vezes. E inclusive quando a gente fala, né, nossa, mas como que ela dá conta? Não é assim a fala? Como que ela consegue, né? Eu não acredito, na verdade, que haja um equilíbrio em todos esses universos da mulher. Ora, o trabalho exige mais de nós, ora a família um pouco mais, ora você se dedica mais para a sua formação acadêmica, para a sua profissionalização. Então, na verdade, eu acho que ela busca pela harmonia de tudo isso, e não um equilíbrio. E eu acho que a convivência entre homem e mulher também deve ser assim, não é? Por vezes eu me dedico mais aos afazeres de casa e da família, em outro momento o homem o faz. E eu acho que isso é natural, e se nós encararmos isso com naturalidade, as crianças e as novas gerações vão ter outras referências de convivência. E por um outro lado também, né, Andréia, de um dano para essa mulher, essas 300 mil responsabilidades que ela assume sozinha muitas vezes, né? Estou falando de um casamento, mas pode ser de uma mãe solo, por exemplo, né? Eu fico imaginando quantas pessoas que estão nos assistindo agora e que tem lá no seu cenário 3, 4 filhos e ela tem que rebolar, trabalhar de dia, deixa na creche, vai trabalhar à noite, fazer aí ter todo um equilíbrio para conciliar tudo isso, né? Fiquei pensando também no desafio que a gente vem tratando a sociedade, né? Que é essa história de também colocar a mulher, principalmente nessa época do ano, mês de março, nessa posição de guerreira, de heroína, que também eu acho muito danoso, né? Porque você joga mais uma responsabilidade nela, por uma pessoa que às vezes, não, eu só quero ser uma pessoa tranquila, gente, eu quero que minhas coisas sejam divididas, eu quero ter as minhas responsabilidades, mas também quero que meu marido me ajude, né, na criação dos filhos, que ele lave a louça, que eu faça a comida, e o inverso também, né? Então é a famosa junção mesmo, não competição, né, André? Exato. Acho que, na verdade, é a sensibilidade de entender, né, que essa mulher não é para carregar o título de guerreira, né? Mas de uma pessoa que é parceira, que também gosta de ser cuidada, que também gosta de ser elogiada, de ser valorizada, não é? E dividir essa jornada com quem está ali do lado, né? Que pode ser o parceiro, mas pode também ser um familiar, um amigo, um vizinho, o próprio líder ou liderado. Então, ter esse olhar empático com quem convive com a mulher é extremamente importante. Porque se nós pensarmos, né, em termos gerais, qual é o nosso papel onde a gente está inserido? Não é? Cada um de nós tem uma contribuição enorme na vida do outro. Então, o que eu faço e falo impacta diretamente na pessoa com a qual eu convivo. E não precisa ter que ser lembrada disso, né, Andréia? Isso não pode ser uma coisa... um esforço, né, para você ser sempre tocada, não, tipo, ela precisa disso, ela precisa estar no mesmo pé de igualdade, né, acho que é um desafio, e eu me coloco um pouco no lugar de vocês, eu acho que deve ser triste também, né, gente, toda vez a gente precisa ser lembrada que a gente não está competindo, que a gente só quer ali a equidade, né, a igualdade, né. Exato, e se pensarmos em termos gerais, algumas coisas são tão simples, mas tão importantes no dia a dia. Então, eu, enquanto mãe que sou, para mim é muito importante que o meu trabalho me proporcione realização profissional, mas que eu também tenha tempo para assistir uma apresentação da minha filha, não é? Ter oportunidade de viver momentos que para mim são caros e importantes, tanto na minha vida profissional quanto na minha vida pessoal também. Né? Ninguém tem a vida profissional e pessoal desassociada dessa forma. E por que para a mulher tem que ser diferente? Não é? Então, acho que é entender com sensibilidade de que quanto mais a minha vida pessoal é harmônica dentro das perspectivas que a empresa deseja e a sociedade, mas para mim mesma também,
maior vai ser o meu resultado no ambiente corporativo, com as pessoas com as quais eu convivo, e tornar tudo isso muito natural, que é o que você disse. Não precisa ter um cartaz lembrando as pessoas disso o tempo todo, não é? Sim. Andréia, vamos entrar numa pauta que você falou aí da questão da maternidade. A gente lembra também que muitas mulheres lá atrás deixavam, né? Pensavam mais na formação acadêmica, sim, na sua profissão, vamos dizer assim, e aí falava, eu vou ser mãe mais pra frente, né? Elas faziam esse processo demorar um pouco. Hoje a gente já vê, não, que muitas pessoas querem ter seus filhos e faz tudo junto misturado e tá tudo bem. Como que você analisa isso, essa mudança de comportamento? Eu acho que nesse momento eu percebo que as mulheres que têm uma rede de apoio bem estabelecida, elas têm um incentivo para que elas façam suas escolhas com mais tranquilidade. Então, se eu sei que eu tenho uma rede de apoio que pode me apoiar em, às vezes, buscar a criança enquanto você está numa reunião de trabalho, um exemplo, não é? Ou de que eu vou ter alguém que possa me amparar em momentos em que é necessário, um apoio na educação dessa criança, né? Nesse viver, no maternar, não é? Isso me dá a possibilidade de fazer escolhas no momento em que eu considero importante, né? Então, por que eu tenho que priorizar o meu ensino e a minha formação acadêmica e desassociar isso de viver a maternidade se isso for importante para mim? Ou ao contrário, por que eu não posso priorizar o maternar e aí buscar esse mundo do trabalho em outro momento da minha vida? Se eu tenho essa rede de apoio que me ampara, essas escolhas elas ficam mais leves, não é? Eu não preciso tornar isso rígido e tão penoso, né? Eu tenho que escolher entre trabalho e família, não é? E essas escolhas eu percebo que muitas vezes elas não acontecem no universo masculino. Então aquela síndrome do impostor, né? Então, aconteceu comigo, consegui ascender na minha profissão, na minha carreira, que sorte. Não é sorte, né? Foi uma conquista, né? Muita coisa aconteceu ali atrás, muitas habilidades foram desenvolvidas para que eu alcançasse isso. E eu sinto que muitas vezes a mulher não sabe valorizar essas habilidades. Não é? Então, ela pensa no currículo profissional, né? Quantas vezes fui promovida, em quais empresas eu trabalhei, mas a essência feminina no dia a dia, ela já traz habilidades que no mundo corporativo são muito importantes. Pensa em como a mulher que faz gestão de tempo em casa, com filho, criança e outras demandas, se ela traz isso para o mundo do trabalho, como que ela se comporta lidando com várias demandas e tarefas? Isso também acontece. E a gente estava falando até num outro momento, né, com um outro entrevistado, dessa questão do comportamento. Claro que era num outro âmbito, mais geral, né, mas se a gente pega esse recorte das mulheres, essa tal sensibilidade muda tudo, né, Andréia? Sem sombra de dúvida. Às vezes eu ainda sinto um receio de mulheres em reuniões falarem, eu estou sentindo que a gente não deveria ir por esse caminho. Como se fosse algo exclusivamente feminino de intuição. Sim. E muitas vezes essa intuição, ela, se aflorada, ela pode trazer excelentes resultados. E isso não é só empírico, não é? Mas é por essa percepção da delicadeza, da sensibilidade do todo, do observar, do sentir. E por que isso pode e é visto muitas vezes como um prejuízo? Não precisa ser, não é? Então é uma característica feminina e que, se bem utilizada, ela pode trazer resultados maravilhosos, porque a gente está envolvido num universo onde existem pessoas. Quantas vezes a gente passou por um lugar, viu uma situação e falou, eu acho que a gente devia fazer desse jeito. Mas por que você acha isso? Não sei, estou sentindo. É a intuição feminina. Vou te jogar aqui uma bomba. É o seguinte, eu sempre fico pensando nas questões práticas, assim, da vida, da sociedade, como que a gente pode mudar esse cenário. A gente começou falando, né, desse machismo que vocês enfrentam nas organizações, no dia a dia e tudo mais. Se você tivesse a oportunidade agora, assim, abrirmos o canal e nesse momento estão todos os homens do mundo te ouvindo, prestando atenção em você, o que você faria para esses de modo geral e para esses gestores? Porque eu também percebo que tem uma questão ali, um gap que precisa ser resolvido, né? A gente também sabe que tem gestores super abertos e tudo mais, mas tem gente ainda com aquela mentalidade de 1800, né? Sim. Então, você está falando para 3 públicos. E eu te joguei essa bomba para a gente
tentar, de alguma maneira, ser mais prático, provocar essas pessoas? O que você diria? Antes de nos ouvirem, nos escutem, que são coisas diferentes, Sim. não é? Então, além de ouvir o que nós estamos dizendo, nos escutar significa entender em qual contexto a nossa opinião, a nossa sugestão está pautada. Então, as mulheres desejam isso, e isso pode contribuir de forma enorme para os resultados da organização, para a convivência com esses mesmos homens, não é? E se nós pensarmos exatamente nessa perspectiva, é sentar do lado e deixar a frase ser terminada. Sim, que muitas vezes não é possível. Exatamente. Então, é isso, né? Nos ouçam e nos escutem. Quando a gente olha para o seu currículo, né, eu falei na abertura, você impactou aí mais de 6 mil jovens, você está numa empresa há 24 anos, é isso? Exatamente. E você tem aí a responsabilidade de administrar um guarda-chuva com pelo menos mais de 70 cidades. Como que a Andreia de hoje, no alto do pedestal, olharia para a Andreia que pensou em ser essa mulher um dia? O que você diria para ela? Isso mexe com o meu coração, hein? Então solta. Porque há 24 anos atrás eu entrei nessa mesma organização como estagiária. E lá como estagiária, ao fazer a minha faculdade de administração, e isso eu não lhe contei antes, o tema do meu trabalho de conclusão de curso era Mulheres em Posição de Liderança. Uau! Você escondeu um segredo nosso, Andréia. Verdades sendo reveladas. E lá atrás, quando eu me vi diante desse tema, era um anseio que já existia dentro de mim. Então, não só entrar no mundo corporativo, mas acreditar que mulheres em posição de liderança podem transformar organizações. É engraçado você comentar isso, porque há 24, nós estamos falando do início dos anos 2000, estávamos com uma preocupação de se o mundo iria acabar ou não. Verdade. Essas pautas ficaram super por escanteio, mas ainda assim a gente discutia sobre o papel da mulher dentro da sociedade, né? E é uma pena que a gente precisa ter um dia para que todo mundo, ou pelo menos as pessoas que precisariam, né, olhar só num dia, né? Quando na verdade Sim. tinha que ser um processo contínuo, né? Tinha que desconstruir, né? O que a gente está fazendo com várias coisas ao longo dos dias, é você desconstruir para construir novamente, né? Então, tudo aquilo que eu penso sobre o meu machismo, sobre os meus pontos homofóbicos, quantas minorias, as minhas pré-verdades, vamos dizer assim, Sim. né? E das verdades que eu julgo serem absolutas, como eu tenho que desconstruir mesmo para construir, né, André? É o ciclo da vida, não é? Um eterno construir e desconstruir-se, não é? Para que a gente possa avançar juntos. A evolução do ser humano depende disso muitas vezes. E nas organizações não é diferente. Então eu falo que quando as mulheres conseguem ter acesso a posições de liderança, a gente consegue muitas vezes permear a cultura e os valores daquela organização com esse olhar também, para o diverso, para o harmônico, não é? Mais equilibrado e mais leve também. E lembrar que também quando uma subiu, puxa a outra, né? Sim. Porque tem isso também, né? A gente passou aí um tempão onde as mulheres também, isso é uma impressão minha, viveu muito na competição, né? E eu acho que a gente tem que falar agora de sororidade, né? Uma puxa a outra, você sobe, traz a amiguinha, que traz a outra, que traz a outra. E se é desse jeito que a gente vai ter que construir a sociedade, vai ter que ser assim, né, André? Sim, sem dúvida. Esse é um dos nossos inegociáveis, mulheres. Isso. Abra espaço para que outras também acessem. Até porque quando você deixa o outro brilhar, você naturalmente brilha, não é sem isso? Sem dúvida. Você vai voltar aqui quando? Sempre que me chamarem. Adorei estar aqui. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço. É um prazer, uma honra e uma alegria estar aqui com vocês hoje. Obrigado. Olha,
Tem aqui as redes sociais do CIE e também da Andréa. Lá ela compartilha um pouco da vida dela. Leu ano passado 17 livros, ela vai fazendo observações, eu vou curtindo todo, vendo tudo. Falando em mulheres, Andréa, eu vou pedir para você acompanhar aqui comigo, porque nós fizemos uma homenagem para as nossas mulheres aqui da Câmara. O nosso editor, James Mascarenha, fez um trabalho sensacional. Junto com a comunicação e com o RH, resultou num vídeo lindo. A gente vai ver a partir de agora.
Olha que timaço nós temos aqui na Câmara, você viu, Andréia? Perfeito. Ninguém pode deixar de vir aqui valorizar essas mulheres. Olha, muitíssimo obrigado mais uma vez, viu, Andréia? E parabéns, né, para as mulheres. E lembrando que aqui, ó, vocês têm espaço aberto, voz e vez. E é isso, gente. Não precisa ser gay para ajudar um gay, para auxiliar um gay. Não precisa ser mulher para ajudar uma mulher. Não precisa fazer parte de uma minoria. A gente só quer ter uma sociedade cada vez melhor. E esses movimentos começam aqui. Eu fazendo um pouco por você, na rua, você fazendo por mim, a gente vai fazendo essa junção, né, Andréia? Todos juntos. Perfeito. Olha, você pode acompanhar as notícias da Câmara em todas essas redes sociais que estão aparecendo aqui embaixo. Lembrando que está aqui em andamento uma exposição com as obras do Tarley Lima. Essa exposição segue até o dia 22 de março e você está mais do que convidado para vir conferir. Muitíssimo obrigado de novo pelo carinho da audiência. A gente se vê no próximo programa. Um beijo, um queijo. Tchau.